Há livros que despertam curiosidade, outros despertam medo. O Apocalipse faz as duas coisas ao mesmo tempo. Basta ouvir esse nome para que imagens surjam na mente quase automaticamente. Catástrofes, monstros, o fim do mundo, destruição total. Para muita gente, ele é o livro mais sombrio da Bíblia, um texto que parece falar mais de castigo do que de esperança. Mas existe algo estranho nisso tudo. Quando o Apocalipse foi escrito, seus primeiros leitores não entraram em desespero. Eles não largaram tudo esperando o mundo acabar. Eles não viveram com medo constante. Pelo contrário, eles encontraram força, encontraram consolo, encontraram sentido em meio ao caos que já viviam. Isso levanta uma pergunta inevitável. Como o mesmo livro que hoje causa pânico, um dia gerou esperança? Talvez porque ao longo do tempo, aprendemos a ler o Apocalipse de um jeito muito diferente daquele para o qual ele foi escrito. Talvez tenhamos projetado nossos medos nele. Talvez tenhamos transformado símbolos em ameaças literais. E talvez sem perceber, tenhamos perdido sua mensagem central. Tudo começa com a própria palavra Apocalipse. Ela não significa destruição. Nunca significou. No original grego significa revelação. Tirar o véu. É mostrar o que estava escondido. Desde a primeira linha, o texto deixa claro que não quer confundir, mas revelar algo profundo sobre a realidade. E é aí que a história começa a mudar. João, o autor do Apocalipse, não escreve de um lugar confortável. Ele está exilado na ilha de Patmos, um lugar isolado, usado pelo Império Romano para silenciar pessoas consideradas perigosas. João não era um criminoso comum. Seu crime era anunciar que Jesus era Senhor. Uma frase simples, mas explosiva em um mundo onde César exigia esse título para si. Nesse contexto, cada palavra escrita precisava ser cuidadosa. Uma crítica direta ao império poderia custar vidas. Por isso, João escreve em imagens, em símbolos, em visões que parecem estranhas para nós, mas que eram claras para seus leitores. Bestas, dragões, números e cidades não são figuras aleatórias. São mensagens codificadas. Um jeito seguro de dizer verdades perigosas. Um jeito de falar sobre poder, opressão e injustiça sem usar nomes diretos. Mas o que poucos sabem é que quase todas essas imagens já existiam antes. Elas vêm do Antigo Testamento. Para um cristão do primeiro século, elas eram familiares. Para nós, elas soam como enigmas, e talvez seja por isso que tanta gente se perde logo no começo. Durante séculos, o Apocalipse foi tratado como um quebra-cabeça do futuro. Cada geração tentou identificar a besta, marcar datas, prever o fim, e todas falharam. O mundo continuou, o medo ficou, e a mensagem original se distorceu. Mas e se o Apocalipse nunca foi sobre quando tudo vai acabar? E se ele sempre foi sobre como viver quando tudo parece estar desmoronando? Porque para aqueles cristãos, o mundo já estava acabando. Eles eram perseguidos, marginalizados e mortos. O Apocalipse surge como uma resposta a esse sofrimento, não prometendo uma fuga rápida, mas revelando que a história não pertence aos impérios. E é exatamente aqui que surge a primeira grande reviravolta do livro. João espera ver um leão poderoso, um símbolo de força e dominação. Mas o que ele vê é um cordeiro ferido, que ainda assim está de pé. Essa imagem muda tudo. E o que ela significa vai muito além do que parece à primeira vista. O cordeiro que João vê não é fraco. Ele não está derrotado. Ele foi morto, mas está vivo. Essa é uma mensagem silenciosa, porém poderosa. No Apocalipse, o verdadeiro poder não vence pela força, mas pela fidelidade. Não conquista destruindo, mas permanecendo. Isso é o oposto da lógica dos impérios. Enquanto Roma se sustentava pela violência, pela intimidação e pelo medo, o Apocalipse apresenta um reino que avança pelo sacrifício e pela verdade. Essa é uma crítica direta ao modo como o mundo funciona. E talvez seja por isso que o livro ainda incomoda tanto. As bestas aparecem logo depois. Elas surgem do mar e da terra, assustadoras, dominadoras, exigindo adoração. Mas para os leitores originais, a mensagem era clara.
Elas representam sistemas de poder que se colocam no lugar de Deus, governos que exigem lealdade absoluta, estruturas que controlam pela força e pelo medo. Nada disso era novo. O livro de Daniel já falava de impérios como feras: Babilônia, Pérsia, Grécia, todos retratados como bestas. O Apocalipse apenas atualiza essa linguagem para o seu tempo. Roma não é chamada pelo nome, mas aparece como Babilônia, rica, sedutora, poderosa e profundamente injusta. E é aqui que surge um detalhe ignorado por quase todo mundo. O Apocalipse não retrata o mal como algo distante, monstruoso e facilmente identificável. Ele o retrata como algo organizado, eficiente e até admirado. Babilônia é linda, desejada, cheia de luxo. E exatamente por isso perigosa. Quando ela cai, o céu se alegra, mas a terra chora. Comerciantes lamentam, reis se desesperam. Não porque vidas foram perdidas, mas porque seus lucros acabaram. Essa cena é um espelho desconfortável. Ela mostra que sistemas injustos não caem sem resistência. Sempre há quem perca privilégios. Sempre há quem confunda justiça com prejuízo. E então, chegamos à famosa marca da besta. Durante muito tempo, ela foi associada a tecnologias futuristas, números secretos e teorias conspiratórias. Mas para os primeiros leitores, o significado era bem mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Marcas na mão e na testa simbolizam ações e pensamentos. O que você faz? O que você acredita? A marca representa lealdade, identidade, pertencimento. Não algo imposto à força, mas aceito por conveniência. E isso muda completamente a pergunta. A questão não é o que é a marca, mas a quem você pertence. Quem molda suas escolhas? Quem define seus valores? E é aqui que o Apocalipse deixa de ser um livro sobre monstros e se torna um livro sobre pessoas comuns. Pessoas que, aos poucos, se adaptam a sistemas injustos, que normalizam o errado, que chamam opressão de ordem. Mas o texto não termina aí. No meio de tanto conflito, algo curioso acontece. Os julgamentos nunca são totais. Sempre atingem apenas uma parte, um terço, nunca tudo. Isso não é acaso, é um sinal de advertência, um chamado ao arrependimento. Ainda há tempo, mas mesmo assim, muitos não mudam. E isso revela algo profundo sobre a condição humana. O problema não é falta de aviso, é resistência à verdade. E então, quando tudo parece caminhar para a destruição total, o Apocalipse faz algo inesperado. Ele desacelera, ele muda o tom, ele revela algo que quase ninguém espera ver no final dessa história. Depois de tantas visões intensas, batalhas simbólicas e quedas de impérios, João vê algo que quebra completamente a expectativa. Ele não vê pessoas escapando da terra. Ele não vê almas flutuando para longe. Ele vê uma cidade descendo do céu. A Nova Jerusalém não sobe, ela desce. Essa imagem é revolucionária. Ela diz que a esperança final não é abandonar o mundo, mas transformá-lo. O destino da humanidade não é fugir da criação, mas vê-la restaurada. E existe um detalhe pequeno, mas extremamente significativo nessa visão. Não há templo na cidade. Isso significa que Deus não está restrito a um espaço sagrado. Ele habita diretamente com as pessoas. O sagrado invade o cotidiano. Isso muda tudo. O Apocalipse termina onde a Bíblia começou, com um jardim, com vida, com presença. O problema do mundo nunca foi a matéria, mas a maneira como o poder foi usado dentro dela. E então surge uma das frases mais fortes de todo o livro. Eis que faço novas todas as coisas. Não algumas coisas, não apenas o espiritual, todas. Não é um reset destrutivo, é uma renovação profunda. A morte é eliminada, o choro cessa, a dor perde espaço. Não porque as pessoas foram removidas, mas porque aquilo que gerava sofrimento foi vencido. Sistemas injustos, poder opressor, violência normalizada. E isso revela o verdadeiro clímax do Apocalipse. O mal não é derrotado por uma força maior, mas exposto até perder sua máscara. Babilônia cai não apenas porque é atacada, mas porque é revelada como realmente é: vazia, frágil, dependente da exploração. Esse é o ponto mais intenso da história, porque ele confronta diretamente o leitor. O Apocalipse não pergunta apenas o que vai acontecer com o mundo. Ele pergunta quem você está se tornando enquanto vive nele.
Ele não permite neutralidade. Ele não deixa espaço para observadores confortáveis. Ou você resiste ao sistema, ou você se adapta a ele. E resistência, aqui, não significa violência. Significa fidelidade. Significa viver de um jeito diferente, mesmo quando isso custa caro. Mesmo quando isso parece inútil. Mesmo quando ninguém está olhando. Essa mensagem era vital para os primeiros cristãos. E talvez seja ainda mais urgente hoje. Porque os impérios mudaram de nome. As estruturas se modernizaram. Mas a lógica continua a mesma. Poder concentrado. Pessoas descartáveis. Lucro acima da vida. O Apocalipse não é um livro antigo falando de um futuro distante. É um espelho. E nem sempre gostamos do que vemos refletido. E isso nos leva à última parte dessa história. Um encerramento que não fecha com respostas prontas, mas com uma provocação silenciosa. Talvez o maior erro ao ler o Apocalipse seja tratá-lo como um livro sobre o fim. Porque, no fundo, ele fala muito mais sobre começos, sobre o fim de sistemas injustos, sobre o fim de ilusões, sobre o fim de um modo de viver que normaliza a dor. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidade. Ele não foi feito para alimentar medo. Ele foi escrito para formar pessoas. Pessoas capazes de enxergar além das aparências. Pessoas que não se curvam facilmente ao poder. Cada símbolo, cada visão, cada imagem estranha aponta para uma verdade simples. O mal não é invencível. Ele depende da nossa cooperação para sobreviver. Ele se alimenta do silêncio, da indiferença e da adaptação. E é por isso que o livro termina com um convite, não com uma ameaça. Um chamado à vigilância, à fidelidade, à esperança ativa. O Apocalipse não diz esperem, ele diz permaneçam. Permaneçam fiéis, permaneçam humanos, permaneçam resistentes em um mundo que tenta moldar tudo à sua imagem. Talvez o segredo mais oculto do Apocalipse seja este. Ele não descreve monstros para que tenhamos medo deles. Ele revela estruturas para que possamos reconhecê-las. Ele não aponta apenas para um evento futuro. Ele ilumina escolhas presentes. E quando tudo termina, a pergunta não é sobre datas, números ou sinais no céu. A pergunta é pessoal, silenciosa, incômoda. Se o Apocalipse fala sobre o fim de um mundo injusto, o que precisa acabar dentro de nós, para que algo novo possa finalmente começar? Essa pergunta não vem com resposta pronta. Ela ecoa. E talvez sempre tenha sido esse o verdadeiro propósito do Apocalipse.